Sejam muito bem-vindos ao nosso Primecast. Hoje, mais um episódio que eu tenho certeza que vocês vão amar demais. Eu sou a Amanda Dejedian. Eu sou a Gabriela Martinez e eu tenho certeza que hoje é um assunto assim, né, que tem muitas dúvidas e a gente vai sanar aqui as dúvidas. Mitos, verdades. O que nós vamos falar, amiga? Vamos falar de nutrição inteligente com a nutricionista maravilhosa Lauren Nassur. Muito bem-vinda! Obrigada pelo convite. Nutrição é a base de tudo, né? A gente precisa realmente falar. E vocês sempre queridas e a gente trazendo esse assunto à tona, seja para divulgação, seja para trazer informação de qualidade na rede social, né? Que a gente traz muita desinformação hoje em dia. Pois é, vamos falar disso também, né? Lau, primeiro eu queria que vocês... Lau, porque já é nossa íntima, né? Então aqui, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse como surgiu essa vontade de trabalhar com a nutrição, quanto tempo, um pouquinho sobre você. A nutrição, eu sou Lauren Nassur, nutricionista clínica aqui da Primecare, e a nutrição veio como um resgate mesmo, porque eu estava assim voltada para essa área da saúde, queria medicina, e aí eu caí na nutrição muito também pela aceitação do meu corpo, porque eu falei, não é possível, eu não consigo ter um resultado, e aí quis descobrir mais, conhecer mais, para falar, nossa, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. E aí com isso, depois de um tempo trabalhando, quando eu descobri também que eu tinha lipedema, tudo fez sentido, né? E aí a gente começa a estudar cada vez mais, e quanto mais a gente tem o conhecimento, mais a gente tem aquela sensação de que você precisa aprender mais. E a nutrição me deu essa liberdade de você saber escolher, comer com prazer, leveza, mas ao mesmo tempo com qualidade. E trazer essa informação para as pessoas que acham que precisam restringir completamente ou precisam só fazer um déficit calórico. E a gente sabe que não tem que ser rígido, tem que ser só prazeroso, mas também no equilíbrio, na constância e trazendo essa informação de qualidade. Inclusive, eu acho importante ensinar o paciente na consulta, porque não é só passar um cardápio, uma dieta pronta e falar, você pode comer isso e não pode comer isso, mas ensinar o porquê que ele tá fazendo, né? Ter a consciência. E a nutrição, né, gente, vocês sabem, né, eu também sou nutricionista e a nutrição é cuidar, né? É cuidar através da alimentação. E você também tem esse perfil de cuidar, né? Eu acho que a gente tem isso, né? De gostar de cuidar. Isso na nossa vida pessoal mesmo. A Lauren também é assim, que eu sei. E aí a gente traz a nutrição como essa forma de cuidar mesmo das pessoas através da alimentação, né? Então, lá antigamente já se falava, né? Que o alimento é o melhor remédio, né? Mas eu sempre falo isso desde quando você vai em casa de vó. Sim. Que tudo a avó tem um chazinho para isso. Eu não comi, não me desceu bem. Come isso aqui. Eu lembro que a avó do meu marido fala assim: a maçã é a vassourinha do estômago. Não tá bem, come uma maçã. Mas eram umas coisas que acho que hoje em dia meio que se perdeu isso. Parece que tudo tem que ser com remédio, tudo tem que ser. E esquece a base do principal, que é a alimentação, né? Porque não adianta. Né? As pessoas às vezes vai no consultório, né? A Lauren pode falar melhor, mas vai no consultório. Mas você não vai me passar nenhum suplemento? Porque acha que a sua conduta não tá sendo correta porque não te passou nenhum suplemento. Come, né? Suplemento, não é? É um complemento, né? É só um complemento e muitas vezes, claro, com o envelhecimento, a gente vai precisar repor algum mineral, alguma substância que realmente o corpo vai precisar. Por disposição, enfim, por células mesmo envelhecendo. Mas as pessoas precisam entender que a alimentação precisa ser a base. Atividade física, lógico, né? Metabolicamente a gente precisa estar ativada. E aí isso tudo vai trazer o resultado. Mas até por mobilidade, por dores, por sintomas que muitas vezes as pessoas têm e acham que o remédio vai remediar e acabou. Não, precisa ter o preventivo. E justamente eu acho que assim, é muito além do que é dito da nutrição. Porque eu almejo que lá na frente os pais, sem problema nenhum, ou a criança ali, vir para ter um ensinamento nutricional antes de ter algum sobrepeso, obesidade, alguma doença existente,
para ele aprender a prevenir. Porque hoje em dia as pessoas chegam no consultório só para remediar. E querendo um milagre, né? Porque daí já chegou num ponto já muito crítico e já perdeu a mão ali, né? E aí Eu mesma, quando procurei ajuda, tinha engordado 20 quilos. Foi porque eu já cheguei no meu limite. E aonde eu vou? Eu preciso aprender a comer. Então, poderia, né, ser evitado se eu tivesse essa consciência de comer. Eu falo, hoje eu como muito bem. O povo pergunta se eu posso, não como, e como de tudo, mas eu falo que eu sempre falo isso, eu escolho minhas batalhas. Então, assim, vai valer a pena? Hoje eu tenho essa consciência mas foi com um aprendizado e com muitos anos. o caminho. É, e eu acho que se a gente é ensinado desde cedo, na família, por exemplo, eu acredito que eu queira passar para os meus filhos já, para não chegar num ponto Que desse. tá em casa, né? Como ela falou, se os pais ali, né, tivessem essa consciência, eles já vão passar para os filhos e não vai chegar nesse ponto, né? Mas muitas vezes ainda no Brasil é um pouquinho, a prevenção ainda é um pouquinho esquecida, né? Mas fala um pouquinho da dieta anti-inflamatória, né? Que tem esse boom, né? A famosa. Ela é famosa, para uns ela é vilã, para outros ela é a salvação, para uns, olha, o que falam, que você entra nas redes sociais é uma enxurrada de coisas, e falam assim, que isso é uma invenção, a dieta anti-inflamatória, e aí, vamos lá, que é essa dieta anti-inflamatória? A gente pode responder junto essa pergunta porque é comida de verdade. A gente precisa entender que os macronutrientes precisam estar em equilíbrio. E hoje em dia, a gente sabe, né, pela industrialização, tudo mudou, tudo se tornou muito prático, e é aquela coisa da rotina rápida, automática, de você precisar levar alguma coisa e não vai ter tanta qualidade, vai estar muito mais embalado, né, do que in natura, então, porque realmente estraga mais rápido. E a indústria, né, vem forte, né? Totalmente. E claro, o hiperpalatável, né? Isso a gente traz muito, e muito ligado em quem faz alguma restrição alimentar e aí procura um alimento de energia rápida e aí acha que, caloricamente não, mas tá inflamado. Então, o alimento anti-inflamatório, uma alimentação equilibrada, constante, é justamente a gente trazer essa comida de verdade, né? Frutas, legumes, verduras, proteínas, principalmente magras, mas dá para ter uma proteína de gordura boa, mais calórica, então trazer ali uma carne vermelha mesmo, ou trazer um abacate, um azeite, oleaginosas que são mais calóricas, são gorduras boas, mas trazer uma série de uma diversificação para a gente poder trazer nutriente que o corpo precisa. E o corpo é muito inteligente, porque falando de nutrição inteligente, a gente traz essa percepção. Então, dependendo da fase que a gente está, o corpo ele vai exigir ou ter vontades de tais alimentos. Só que essa percepção pode ser passada por uma corrupção visual, olfativa, enfim, isso funciona, realmente, o cérebro é tudo, né? Então, se a gente tá num shopping, você sente um aroma, você vai querer tal alimento. Você não sente um cheiro e te lembra que você comia aquilo quando você era pequena e te dá vontade. Aí você fala assim, mas eu nem estava com fome. Mas aí te lembra aquilo e aí você fala, parece, aí começa até, parece que o estômago começa. Você nem estava com fome, né? É muito, acho que é essa percepção. Você sabe lá ó, que eu leio muito de seguidoras falando, eu fui na nutricionista e ela mandou eu parar de comer tudo. E assim, eu tô numa dieta restritiva, ela mandou cortar glúten, lactose, enfim, carne, nananana. E aí, pelo que elas me trazem, acaba sendo como se fosse uma dieta restritiva. E aí, quando eu falo, gente, mas porque quando a gente fala dieta, as pessoas pensam na hora que é parar de comer, passar fome. E eu sempre falo, gente, se vocês pesquisarem a fundo aonde vem a palavra, o que significa a palavra dieta, né, lá vem eu com as minhas curiosidades inúteis, igual, mas dieta vem do grego e significa
estilo de vida. Então, gente, não é não comer, passar fome. É você ter seus hábitos, seja qual for. Você pode ter uma dieta rica em porcaria. É uma dieta porcaria. Não sei qual seria uma dieta. Como que seria uma dieta porcaria? Tem nome isso? Dieta porcaria, pronto. Vou patentear a dieta porcaria. E aí, Não, e assim, a dieta, muitas vezes o paciente, né, a pessoa, ela acha que dieta tem início, meio e fim, né? não. Quando a dieta é um estilo de vida, e por isso que não precisa da restrição. É. Mas como que você trabalha hoje com o seu paciente, nessa restrição ou não? Como que você... né? Isso. Geralmente já vem com histórico, né, de restrições, de dietas atrás de dietas sem resultado, porque justamente não existe uma dieta perfeita. Existe o que é melhor, o que o paciente vai melhor aderir, ele vai melhor sustentar, e aí trazer boas opções, praticidade para o dia daquele paciente, depende muito, trago muito a individualização, porque cada um tem uma rotina. Então, eu não posso passar um cardápio para ele, como eu vou passar para a maioria dos pacientes com tal patologia igual ou tal idade, sexo feminino, masculino, não existe isso, porque senão ele não vai sustentar. Então, eu entender a realidade dele para implementar faz toda a diferença. Seja para escolher uma alimentação, um sabor que ele goste ali, mais presente. Então, por exemplo, um paciente que gosta muito de doce. Eu vou trazer opções que eu não vou tirar totalmente. Porque senão a pessoa não vai fazer uma semana, né? Ela não consegue. Ou ela faz e depois vem um efeito rebote, ela volta e piora. Olha a barra inteira de chocolate. E não dá para ter opção também, aquele doce sem açúcar, sem glúten, sem lactose, só que aí em grande quantidade a pessoa come achando que é saudável. Que é os famosinhos dos doce fit, que às vezes é mais fácil comer o próprio doce, né? Do que. Porque às vezes a gente se engana com isso. Não, e assim, é que daí vai muito a fundo, né, de ingredientes também, né, tem muito, porque aí volta na indústria alimentícia, né, que ele quer vender. Então, você precisa olhar rótulo, né, precisa olhar ingredientes. Minimamente, né, você não precisa ficar ali, né, é 880, né, você ficar olhando, mas minimamente quando você vê que tem muito ingrediente, você foge, porque realmente é muito Quanto a lista mais for maior, mais, vamos dizer, aditivos, mais conservante, fora do natural. fora do natural. Claro, tudo que já é embalado já passa minimamente por um E processo. muitos açúcar, né, disfarçado, né, que é um açúcar. tipo, é um produto salgado. Por exemplo, bolacha de água e sal tem açúcar. É muito louco, né? E aí, quando a gente fala dessa inflamatória, que é uma grande dúvida que o povo fala assim: tenho que tirar o leite, tenho que tirar o glúten, tenho que tirar a carne, isso. Como que você lida quando uma paciente chega e fala assim, porque às vezes, né, algumas pacientes eu acredito que chegam já meio que sabendo, por exemplo, eu tenho um lipedema, então eu tenho que fazer uma dieta anti-inflamatória, eu adoro leite, isso. Como que você vai caminhando? Porque é um grande tabu, né? Porque tem profissionais que falam que tem que tirar tudo, porque, o leite vai, nossa, o glúten vai não sei o quê, a carne não sei o quê, a pessoa para de comer tudo de uma vez e também não consegue sustentar, né, essa mudança de... Precisa entender o que realmente a pessoa tem de sintoma, se ela realmente ela é intolerante a lácteos, ela traz uma alergia, porque é diferente, né, ser intolerante e ser alérgico, e também trazer um sintoma. Então, se essa pessoa tem um estufamento abdominal, se ela tem dores, se ela tem uma articulação com mais rigidez. Então, a gente trazer essa realidade é importante para saber se realmente a gente vai reduzir, ou eu vou passar algumas enzimas que ajudem na digestibilidade, mas realmente a gente precisa reduzir. Agora, restringir 100%, pode até ter uma estratégia, olha, no primeiro mês vamos fazer isso, mas depois a gente não pode também restringir totalmente, a não ser que a pessoa seja alérgica. Aí sim a gente precisa trazer, porque quanto mais, por exemplo, eu não sou alérgica a amendoim, você isso vai te inflamar. Então, pode ser super saudável, mas isso vai te inflamar. Então, é muito relativo, né? Sementes, morango, super saudável, mas a pessoa alérgica inflama. Isso é inflamação. Quem que vai imaginar, né, que um moranguinho... Não é o alimento que é inflamatório, é o que
é inflamatório para você. E aí, por exemplo, ela chegou lá, mas ela não tem ideia. Ela fala assim: olha, eu tenho às vezes um desconforto, eu fico estufada, mas ela às vezes não sabe nem o que tá. Então, né, você retira tudo e depois vai introduzindo, ou você fala, essa semana vamos ficar então sem laticínio para ver. Porque muitas vezes a pessoa não tem, que a Gabi fala muito, sobre essa percepção corporal. Sim. Eu fui aprendendo que eu falo, nossa, mas isso realmente não bateu bem. Porque eu ia tirando e colocando, eu ia acreditando. Consciente, né? Mas aí precisa ser um caminho, né? É um passo ali que. Geralmente, eu acho que assim, tem alguns exames, mas eu acho que o mais assertivo para mim em consultório é eu ver, depois de um certo tempo, quando eu faço uma alimentação que realmente é mais anti-inflamatória, tirando tudo que é industrializado, diminuindo lácteos, glúten, tirando refinados, isso tudo vai melhorando. A partir de certo momento, se a pessoa mantém esse sintoma, se ela mantém essa situação ali que se sente ainda estufada, tem esses sintomas, eu vou tirar alguns grupos alimentares, né? Saudáveis. Mesmo que saudáveis, que são mais fermentativos, isso tudo pode trazer uma melhoria. Aí eu vou reintroduzindo um por um, de semana, de 2 em 2 semanas, e aí eu vou tendo a percepção daquele paciente para saber se realmente é aquilo ou se realmente é uma saturação daquele alimento ao longo da vida. Acontece isso comigo. Mas normalmente é isso, né? Aí o povo fala assim, nossa, mas eu comi a vida inteira isso, nunca passei mal. Eu com brócolis e couve-flor. De repente, comi e passava mal. Como eu falava, mas eu sou como saudável, gente, por que isso está acontecendo? Aí eu fui tirando, tirei um, continuou, tirei outro. Aí eu fiquei um tempo sem comer. Agora tô reintroduzindo, mas assim, pouquinho. E mas porque a gente nunca imagina que o alimento saudável que ele é, ele pode te dar algum desconforto. Eu fui aprender aí depois de velha, gente, que isso pode acontecer. Mas isso a gente vai trazendo com estudos mesmo, a gente tem base em artigo científico mesmo que comprova esse tipo de situação. O que acontece é que as pessoas querem esse imediatismo. Mas concluindo, quando a gente traz mais fibras, menos picos glicêmicos, né? Eu acho que isso, pensando em envelhecimento até pele da mulher, tudo, cabelo branco, é realmente comprovado. Picos glicêmicos a gente precisa evitar. O que me deixou cabelos brancos? Não tem a genética, lógico. Vamos falar que foi a genética. Mas existe todo um estudo trazendo o acelerar das células, né? Então a gente precisa realmente priorizar, evitar acontecer esses picos. Então trazer fibra, trazer gordura boa e proteínas, trazendo uma saciedade. Isso vai fazer uma alimentação anti-inflamatória constante ter o benefício certo, porque também a longo prazo. Porque senão a pessoa faz ali, depois volta, que entra no que você falou de começo, meio e fim, que não tem, porque a vida é comer. E assim, o comer envolve reunião, trabalho, família. A vida social. Todas as situações. Então, ter o prazer ali naquele momento é importante, mas com uma consciência, com você identificar ali, poxa, cabe isso, mas nessa quantidade, nessa frequência, já comi essa semana, vou dar uma evitada. Então, trazer, mas claro, cada um tá numa fase. Se o paciente chega ali, eu percebo, tem o feeling, né, no atendimento. Então você vai sentindo ali, poxa, não dá pra eu falar disso nesse momento pra essa pessoa. Que ela não vai voltar aqui. Então, não, e não vai fazer, não, estagna. Então a gente precisa entender o momento que aquele paciente tá e a abertura, porque tem que ter uma aceitação, tem que ter um entendimento e aí vai conseguir fazer etapa por etapa. Conseguiu introduzir esse hábito? Vamos pro próximo. Porque assim, o que eu sempre falo que o papel ele aceita tudo, né? Só que quando você tá em consulta ali, né, com uma paciente, muitas vezes a pessoa vai na consulta de nutricionista, ela já acha que vai resolver o problema dela. Nossa, agora eu marquei minha consulta, consegui, resolve tudo. Só que saindo dali, né, existe a vida acontecendo do mesmo jeito, então a vida não vai parar pra você, agora eu preciso mudar minha dieta e mudar meus hábitos e tudo mais, né? Então, na prática, né, precisa de muita coisa para que exista essa adesão, né,
Porque hábito, ele é construído, né? Exato. Então, não é do dia para noite. Então, mudar hábito é muito mais do que você fazer uma dieta restritiva que vai ter um fim, né? Um início, meio e fim. Então, ali na vida prática, né? Eu gosto muito do planejamento, né? Porque precisa ter planejamento, gente. Pra tudo. E mas pra tudo, né? Até assim, eu sempre falo, né? Tipo, no trabalho. Você vai conquistar ali uma posição. Ah, eu sonho, né, em ter uma posição aqui dentro da empresa. Você precisa conquistar aquilo, né? É um trabalho diário, é um planejamento, é um Porque estudo, é uma dedicação, né? em volta faz a gente fazer o contrário. Você tem que ter muita, muita vontade, porque eu falo assim, Disciplina. ninguém vai te acordar e te levar, te trocar e te levar pra academia. Ninguém vai por você. ninguém vai lá, muitas vezes, fazer a comida pra você. Mas graças a Deus a gente tem santo congelado. Ajuda demais, demais. Porque aí realmente alguém pode fazer isso pra você, que é só esquentar, né, amiga? Não, e o mais importante que eu gosto de falar, que não é só porque a Gabi tá aqui, não. É porque hoje em dia a gente tem no mercado várias opções. Eu já experimentei muito também, né? Ao longo dessa minha. Não, eu como Nutri também, a gente tem parcerias, mas assim, é importante a gente ter poucos e com muita qualidade. Então, saber que aquela comida congelada não vai ser, uma comida de hospital, não vai ser aquela comida congelada sem sabor, sem graça. Isso é importante. Tira do micro-ondas, tá tudo aguado. Não, né, aí fala os sobre legumes, ultracongelamento. tudo aguado. É todo esse precisa cuidado. jeito, né? Precisa. E assim, eu, como nutricionista, tendo o santo congelado, eu sempre falo para as nutris que eu sou a pessoa que não tá mais no consultório, mas que eu tô por trás de uma produção, de uma operação, fazendo tudo acontecer da forma que nós nutris priorizamos. Então, desde preparo dos alimentos, né, que a gente sabe para conservar nutrientes, então no vapor, os legumes não fazendo na água, fazendo no vapor. Então, tem vários processos que vão conservar esses nutrientes. E daí, como elas falaram, né, de você descongelar, porque se você congela uma marmitinha em casa, vai ajudar também no seu planejamento. Então, também é bacana você ter, às vezes, opções. Mas o congelamento feito em casa, ele não é o mesmo do feito no santo congelado, que é ultra congelado. Ultra congelado, ele congela em 40 minutos. É muito rápido, é baixíssima temperatura, é um equipamento que realmente faz toda a diferença, porque num freezer convencional demora 12 horas, mais ou menos, para congelar de fato. E aí lá congela em 40 minutos, então isso faz toda a diferença. Quando você descongela, você vai ter uma comida perfeita, como se tivesse acabado de fazer. E aí isso para nossa rotina, né? Então a praticidade, Fazer o que você quer fazer quando você tá com pressa, com fome, pegar o que tiver. E geralmente o que tem é porcaria. Por isso que eu falo que eu nem compro. Eu falei, nem compro, porque aí. às vezes é o momento que você vai. Eu falei, então em casa nem tem. Eu falei, o chocolate ele não vai sozinho pra sua casa, né? Você tem que comprar, né? Ele bate na tua porta e fala, oi, esqueceu de mim. Não, então eu já nem compro, porque vai ter um dia que você tá mais ansiosa, uma TPM, você quer qualquer coisa. E aí que você abre e não tem, você fecha e fala, saco. E liga a fazer qualquer outra coisa, bebe água. Meu marido fala, bebe água que passa. Que passa. Mas você tem na Santo também as coisas de doce também, sim. Então, tem opções, quando eu né? operei a cirurgia do lipedema, a gente pegou o kitzinho, o anti-inflamatório, tudo. Já tinha do café da manhã, ainda tinha que dividir, porque era tão bom, eu tenho que ficar dividindo. Sabe que é briga em casa, né? Eu falo, não come meu, não é briga. E aí. Uma taurina. Uma taurina que eu falei, não vou. Eu falo, você pode comer glúten, sai daqui das minhas coisas. E aí, porque é muito gostoso. É tão gostoso que não parece que é uma. A grupo falar assim, coisa sem glúten não é gostosa. Não, tipo, é saudável, né? Tem ainda isso, né? Infelizmente, né? É saudável, é ruim. É muito saborosa. E aí a gente pega, eu passei, fiz tudo certinho, e aí você não passa nem fome, e nem os dias que a gente tá fora, leva os alimentos. Muito prático. 5 minutos no micro-ondas. É muito bom. É planejar. Então, assim, poxa, você tem uma rotina que você pode ali almoçar em algum lugar, tal, mas o jantar geralmente é aquela coisa cansativa, vem o estresse junto, vem uma compensação do tipo, eu mereço. Esse é o ponto, né? E aí a gente precisa não ir com tanta fome. Claro, tem toda uma estratégia que a gente fala, né? Vamos incluir ali mais proteína para não ir com tanta fome para a última refeição, mas
mas ter o planejamento também de marmitas é super importante. E aí a gente traz uma qualidade, falando do ultracongelamento, sem perder tanto nutriente, né? É diferente do congelamento caseiro. Então, e trazendo também uma diversidade, porque às vezes você fica cansado daquela mesma alimentação, que é um sabor diferente, né? Cada um da família pode comer. Eu sempre falo, gente, eu jamais, assim, eu como ali um salmão com arroz negro e, sei lá, o Gustavo quer uma panqueca de carne integral, tipo, coisa assim, imagina preparar tudo isso, são preparações completamente diferentes, que assim, cada preparação tem, sei lá, 3 processos ali de itens, então assim, é uma coisa inviável para você na prática fazer. Assim, é que nem eu faço a carne moída já um monte e acabo, ou eu Aí come aqui, vai, almoço já, até até acabar. o máximo muda ali, bota o feijão, bota não sei o quê, É. mas a proteína acaba sendo que eu já faço em grande quantidade, porque eu realmente, se eu não planejar, eu não consigo ficar E fazendo. muitas pessoas também não aderem à dieta por conta disso, enjoa, né? A Laura Mas deve ser, né? Assim, ai não, eu não aguento mais comer frango, sei lá. Esses dias minha mãe queria fazer no final de semana, eu falei, não, pelo amor de Deus, eu como frango a semana inteira, tô quase falando, nem falando, é falando cocó. Eu falei, você me dá uma carne, me dá uma carne, tá bem, gente? Vai Tá precisando de variedade, porque eu não como a mesma coisa nenhum dia. Então, isso é muito bom. Só porque ela é dona e Não, proprietária. ela tem os É dona e facilitadores. proprietária, tá jogando isso na nossa cara, entendeu? Não é nada, é só planejar. Mas quando a gente fala sobre isso, hoje em dia eu entendo o que o alimento traz no meu corpo. Antes de eu ter essa consciência, eu achava que o que eu sentia no meu corpo era o meu normal. Hoje, por exemplo, se eu bebo um vinho, não dá muito tempo, eu sinto um incômodo nas pernas. Quando eu como, o final de semana eu fui numa festa infantil. Aquilo, meu filho, é a perdição. Eu acordo no dia seguinte lenta. Aqui, eu queria que você falasse esse efeito, porque pode ter gente lá em casa, não, aqui lá em casa, minhas amigas, que às vezes nem sabe que está inflamada, porque ela está tão acostumada com aqueles sintomas. O que seria esses sintomas quando a pessoa está inflamada? Seria, sei lá, uma inflamação silenciosa, assim, né? Sim. Como que funciona isso? Então, a longo prazo a gente tem toda esse automático de você comer tanto aquela mesma comida e ter aquele sintoma que você acomoda, né? Aquela dor, aquele estufamento, é normal, acabei de comer. Ou a retenção hídrica do vinho, por exemplo, de alguma bebida alcoólica em si, algum alimento mais salgado, enfim, ultraprocessado. Isso tudo acaba trazendo a longo prazo mais sensibilidade à insulina, mais retenção hídrica e mais inflamação. Trazendo doenças metabólicas, né, de baixo grau, como lipedema, trazendo diabetes, por exemplo, obesidade, a gente traz ali uma sensação meio que automática diária. Se a gente traz essa desinflamação, melhora esses sintomas. A percepção de quem realmente quer fazer dar certo fica mais aguçada, vamos dizer assim. Então, essa percepção que você tem do vinho, tal, você já sabe um ponto limite ali, você vai hidratar mais, você vai não deixar de comer ali uma proteína, pelo menos, alguma refeição, e não trazer um pico glicêmico, um álcool logo no organismo de primeira. Então, isso traz uma minimização desses sintomas, mas a percepção é individual. Então, dependendo do que a pessoa vai comer, ela vai ter uma sensibilidade, uma dor de cabeça, um sinal de inflamação. Por exemplo, queda, unha, cabelo, tem toda uma falta de nutrientes também. Então, o corpo ele vai tirar de E a dor mesmo nos membros, dor, né? articulação, rigidez, né? Dor ao toque, fadiga, dor de cabeça, como eu falei. Então, tudo isso vai trazendo, são sinais de inflamação, mas são muito individuais. Tem gente que não vai ter. Você vê, né? A pessoa não acha, ela fala assim, ai, nossa, é porque eu tô cansada. Né? Ela, às vezes, não relaciona a alimentação, né? E são alimentos. Porque é uma coisa que tá ali, né? Aquele modo automático, né? E são alimentos que trazem esses sintomas, por justamente serem ultraprocessados, né? Então, realmente, isso faz toda a diferença. A pessoa pode ter a dor de cabeça, a dor na junta seria. Isso. Eu vou dar um exemplo ontem. Foi aniversário da minha mãe, aí sabe, né, gente? Teve doce, teve bolo, teve salgadinho. Eu comi pouquíssimo.
eu tô até agora. Eu tive que tomar um negocinho pra ver se com azia, com mal-estar. Porque acostuma também, o nosso corpo acostuma com os alimentos mais saudáveis. E aí quando bate um negócio, nossa, eu dormi assim, e aí eu acordo mais lento. O que é essa? Parece que eu tô meio assim, o que é essa lentidão? É muito, sei lá, carboidrato? Então, pode ser uma Ou sensibilidade esse à insulina que o seu açúcar? corpo tá tendo que trabalhar mais para, sim, Ai, menina, a descobri longo prazo. cada episódio eu descubro mais coisa aqui, que até, eu vou dizer que foi a insulina que deixou meu cabelo branco, tá, gente? Não, não, cabelo branco a gente traz de genética, mas assim, realmente a gente pode acelerar esse processo de envelhecimento com a alimentação, né? Então, tanto é que, por exemplo, doenças poderiam ser evitadas, vamos supor que a gente traz na genética, doenças poderiam ser evitadas. Como a diabetes, por exemplo. Ou postergadas, mas a gente pode acelerar a chegada dessa doença. Então, assim, às vezes você vai ficar diabético com 90 anos, mas você pode ficar diabético com 45, depende. Ou até Mas na você lida adolescência, com né? isso. Então, é isso. Hoje a gente está vendo cada vez mais criança e adolescente com doenças que, tecnicamente, No auge do crescimento. você teria Mas na terceira idade. assim, né? E isso, com certeza, é o estilo de vida de hoje em dia, né? Crianças cansadas, imagina, no auge da disposição, do metabolismo, você vê crianças obesas, Sedentárias, né? sedentárias, que estão hoje em dia na rede social, você não tá Você trazendo... não vê mais criança na rua, criança... Eu falo lá no prédio, quando eu ouço a gritaria, eu falo, ai, que delícia, férias. Sim. Eu acho que é um som que te remete quando você... Eu sou toda quebrada, né? Perna quebrada, sobra tudo. Porque a gente era o terror, porque brincava tanto, e você não vê mais. Você só vê tela e videogame, e a obesidade, e até problemas de saúde mental. QI mesmo, se você for ver, assim, a gente traz até estudos que realmente diminuiu o QI das crianças hoje por conta disso. Por conta da alimentação. Da alimentação e também por conta de tecnologia, traz o benefício, mas também traz Porque acho que ele Não, o deixa cérebro, ele não funciona uma região, que eu não sei te falar agora exatamente a região, mas assim, de você pegar a criança ali, trazer outras crianças, brincar, ter essa atividade e hoje em dia diminuir isso por uma tela de celular, você traz um atrofiamento. E isso reduz QI. Então, assim, infelizmente, aí você vê crianças, nossa, mas que esperto, nossa, mas depende. É esperto para mexer Pra quê? No celular. Tô chocado que você pega, às vezes, criança de 2 anos. Eu com 2 anos, sei lá o que eu tava ali na vida. Tava tirando a chupeta pra madeira. O dedinho ligeiro. E aí, vi estudos que tá atrofiando, porque agora eles não fazem mais a pinça para escrever, para desenhar, que tá meio que atrofiando a escrita toda. Precisão, né? É triste, né? Você vê tudo. E assim, é o que a gente falou no começo, né? Os hábitos ali dos pais, né? Então, a importância da consciência, né? Do conhecimento, de você... Porque quando você tá... A alimentação mesmo, ela começa na primeira infância, os hábitos começam em casa. Então, assim, como que você vai falar pro seu filho? Não, tem que comer salada, verdura, legumes, frutas, mas assim, não tem, né? Eles não veem, né, os pais comendo. Então, o maior exemplo é dentro de casa, né? Eu falo que eu quis ser nutricionista, eu acho também por conta da minha casa. Assim, a minha mãe sempre sempre priorizou uma alimentação mais saudável e tinha muita variedade de frutas. Então, tem fruteira que às vezes só tem ali, né? A banana, a maçã. E aí falam assim, tá, mas é caro. Gente, frutas da época, a sazonalidade... A sazonalidade, a gente tem em cada mês ali, né? Uma fruta que você fala, não vê? É época de pêssego, igual. Tipo, as horas, sei lá, mexerica, né? Então, assim, tá super na época. Então, é uma desculpa, né? Eu acho que... E aí depois compra o quê? Uma pizza, vezes, né? E aí, nossa, uma pizza não é cara. Falando nisso, né? Alimentação saudável é cara, Lauren. O que você acha sobre isso, né? Assim, você come bem porque você pode. Já li muito isso também. Porque você tem condição.
um dia eu peguei e falei assim, tá, Isso é um ponto legal eu de falei, falar. graças a Deus, eu tenho, se eu tiver vontade eu posso ir lá comprar, mas eu fiz um dia, eu falei, o que é caro? Aí eu comecei a ver. Aí eu peguei a alface, tava R$ 3. Aí eu fui, tudo bem, fica mais caro se você quiser comprar já lavar, tá, mas vamos no básico. E isso. Aí eu falei, gente, saiu mais barato do que eu pegar uns negócios mais congelado pronto ali, que eu digo, sei lá. Ou pedir, né? Sei lá. Com certeza. Eu não lembro a última vez, sem brincadeira, que eu pedi uma comida por aplicativo. Não, eu não lembro, assim, porque não é. Às vezes a gente sai para comer. Mas quando a pessoa fala assim, fazer dieta ou comer bem é caro. Então, não. Isso é um mito daqueles absurdos, né? Porque justamente, Só lógico. fazendo um gancho pro lipedema também. Sim. Porque tem muitas pessoas, a gente ouve nos relatos que assim, mas a dieta anti-inflamatória Muito é muito caro. cara, tudo pro lipedema é caro. Então vamos falar de uma alimentação, né, saudável e Falar de básica. suplementação, porque também tem muito isso, né? Nossa, R$ 1.000 de suplementação. Mas ninguém tá falando de suplementação. A gente E tá aí o falando da paciente comida. Porque tem muitos médicos, quando a pessoa vai lá, ela fala que ela tem que fazer a dieta e você tem que tomar já isso. Então ela nem começou a mudar a alimentação. Como que ela já vai enfiar? Que seja a cúrcuma. Nem tá com o intestino. viável para receber, né? Então, assim, trazer também, trazendo de novo essa realidade do paciente financeira, né? O poder aquisitivo dele é importante. Eu não vou passar um tofu para aquele paciente que não pode comprar. Você entendeu? Você vai sentindo ali o poder aquisitivo da pessoa também. E não precisa. Se fizer o básico. Exatamente. Então, assim, entender que é cabível ouvir ali o paciente e falar, poxa, por exemplo, vamos trazer ali. Eu tenho um paciente que fala assim, ó, eu não me tiro vinho porque é o único momento que eu vou chegar em casa com meu marido e é um prazer que eu tenho. Eu vou lidar com uma estratégia ali para aquela situação. Chegar em casa e ter aquele momento. Sim. Aí, outra situação familiar, então, assim, a pessoa não mora sozinha, a pessoa mora com família. Ninguém faz dieta sozinha. Então, você tem que criar uma situação, um hábito ali, que você consiga implementar na sua rotina com as pessoas, porque essa mãe vai precisar cozinhar para os filhos, para o marido, para ela, e muitas vezes ela não vai conseguir tempo hábil e nem dinheiro para fazer exatamente para ela aquilo. Então, precisa trazer a família junto. Então, entender tudo isso vai trazer a melhor estratégia e aí a gente vai falar sobre, poxa, ela não pode gastar tanto, porque já tem gastos absurdos, então vamos para o básico. O básico funciona, o básico bem feito funciona. É literalmente, então assim, macronutrientes. Então vamos falar arroz com feijão, salada, verdura, uma proteína. Ponto. Falando da proteína, né? As pessoas hoje esquecem, né, da proteína. O carboidrato ele tem muito mais fácil acesso, né? E a proteína é o que vai te dar saciedade, é o que vai construir músculo, né? É essencial. Proteína. Às vezes a gente mesmo que tem o conhecimento, sabe, não consegue introduzir. Tem que se exercitar para conseguir, né? Exatamente. Porque assim, às vezes você precisa ir para uma suplementação de proteína para suprir. E eu falo, eu como em todas as refeições, mas mesmo assim não é o suficiente a quantidade. E como me sacia demais, eu falo assim, meu Deus, às vezes eu tô só ainda, porque depois a gente pode até falar isso sobre a ordem de comer os alimentos para evitar o pico da glicemia. E aí eu tô lá, eu começo, sei lá, uma salada, que já, se bobear o tanto que eu como, já enche. Aí eu vou pra proteína. Aí eu já tô assim. Eu tô assim. E aí, quando vai chegar no arrozinho e feijão, eu já nem aguento mais. E aí, essa aqui briga comigo. Come um pouco mais de carboidrato. Eu falei, meu amigo, eu não estou mais aguentando. Eu chego no carboidrato, eu já tô. E aí, porque eu me condicionei a falar assim: se eu for comer primeiro um arroz e feijão, vai chegar na proteína, eu já vou estar extremamente saciada. E a proteína, principalmente para nós que a gente tem lipedema, para todo mundo, mas ela é muito importante. E as pessoas esquecem, porque às vezes faz o prato, a primeira coisa que vai, e aí coloca. E aí acaba deixando. Porque o povo fala assim: não tem nenhuma proteína em casa. Eu sempre tenho um ovo. Ovo é básico. Ovo, assim, não, a geladeira a geladeira pode estar vazia, mas tem ovo. Não, e vários preparos com ovo. Você não precisa fazer só o cozido, só o mexido. Flê, né? Tipo, brócolis com ovo.
Cheguei em casa, putz, hoje eu atrasou, peguei trânsito, não dá tempo às vezes de descongelar alguma coisa. Ovo. Ovo, né? E aí você faz ele e ainda eu faço em omelete, porque e às vezes 2 ovos Isso. mexidos é uma coisa. 2 ovos mexidos parece que tá assim, ai, humilhado ali. Aí virou isso. 2 ovos no omelete, menina. Quanto mais você bate, mais também ele cresce. Fica assim. E aí eu tenho até essas estratégias, porque às vezes quando eu tô com mais fome, ao invés de não colocar assim, sei lá, às vezes 4 ovos, eu vou lá e faço. Então isso é muito, muito importante saber, porque às vezes enjoa, né? Ai, não aguento, vai comer ovo frito. Não aguento, vai comer ovo cozido. Muda o preparo, né? Como a Lauren falou, assim, tem muitas opções, Muitas né? opções. No Santo mesmo tem opção de omelete com outros sabores, enfim, com salsinha, que não é uma coisa que a gente vai conseguir fazer tão rápido de manhã, assim, já tá ali descongelar. Mas é algo que a gente consegue introduzir. Dá pra fazer uma vitamina com uma proteína. Então, assim, tem uma série de situações. Dá pra usar um queijo, dá pra usar. Não é que você precisa restringir totalmente. Então, assim, é cabível sim no bolso do brasileiro. A gente precisa entender que antes de ir para injeções emagrecedoras, antes de ir para suplementação ou cirurgia, a gente precisa fazer o básico. Até porque, senão, tem um risco também para recuperação. A gente precisa trazer esse resultado antes. E a cirurgia, ela não é um milagre, né? Eu vejo muita gente falar assim, mas é porque você tem cirurgia. Eu falo, vai eu. Nenhuma bariátrica. Não faz mais nada. Eu comer. Nem a bariátrica, gente. Mas Vai a gente não comer bem para ver se não volta. Eu mostro, gente, quando eu vou pro final do ano, que é férias com família, que eu vou pro sul, me faz churrasco todo dia, isso, eu já vou assim, eu já vou. Senhor, em janeiro vai voltar tudo ao normal. Porque assim, é aquela coisa com a família. Ai, aquele momento faz tempo que você não vê. E aí, tua sogra sabe que você gosta disso. Aí você acaba comendo mais. Aí eu mostro como fica o aspecto da minha pele com cirurgia. Mas assim, e aí voltando à rotina, eu mostro a diferença. Então a gente não pode, não é porque fez e eu acredito até quem faz uma lipo que não seja de lipedema. Se não manter os hábitos, esquece. Então acho que o primordial é virar essa chavinha, né? é importante falar que, assim, você consegue, eu também, a Lauren também, a gente consegue na nossa vida pessoal ter essas. Então, você vai lá, você aproveita, eu viajo, eu também como o que eu quiser. Por quê? Porque a gente tem uma rotina saudável e equilibrada. Então, acho que quando a gente chega, 90% da a nossa. pessoa vive, na verdade, né? Acho que a maioria das pessoas, elas vivem de férias. É ao contrário, elas vivem a gente de férias. Come bem 2 vezes na semana. Que aí já, chegou o verão. Quero melhorar, quero emagrecer pra sei lá o quê. Vou ter um casamento. Tem um evento, fazem essa. E aí vem a restrição que eu acho que assim, eu já passei por isso, eu sempre falo isso. Quando eu saí do Big Brother, eu queria emagrecer as pernas, não tinha ideia que tinha lipedema. E aí fui no médico e ele me deu a dieta do HCG. Que eu lembro, acho que eu espirrava, é um hormônio, né? E aí, eu não lembro se eu espirrava na nariz, tomava um comprimido ou tomava injeção. E aí eu comia umas 500, 600 calorias por dia. Chegava, eu lembro que tinha evento que aí eu comia uma maçã, porque eu já estava assim, fazendo uma presença, comia uma. Quando acabou os 30 dias, eu não tive suporte nenhum. Pois é. Eu quase, gente, sem brincadeira. Eu tive um efeito muito pior. Eu engordei o dobro, porque eu comecei a comer tudo sem. Sem a consciência. Porque você não aprendeu, né? Não aprendeu, E né? 30 dias sem comer nada, de passar mal. Aí eu falei, eu lembro até, eu falei, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Sem entender. Corpo, esse extremo é a pior coisa. E aí eu percebi, e eu sempre falo isso, a dieta restritiva você não consegue sustentar por muito tempo. E aí, quando veio a pandemia, que eu realmente consegui, eu já estava comendo bem, mas aí quando veio a pandemia eu comecei a treinar. Então, eu já estava com uma alimentação ok, e aí, só que eu não treinava. Aí eu juntei o treino, porque eu precisava gastar alguma energia em casa, e aí quando eu vi, falou, cara, isso é o combo perfeito. Porque até Você tá então, sentindo coisa que não te falaram antes, né? não mandavam treinar. E aí eu treinava só 2 meses antes do carnaval. E fazia alimentação certinha 2 meses antes do carnaval. Aí passava os outros 10 meses como então eu fazia mais ou menos isso. Eu vivia 10 meses de férias. Isso prejudica muito o metabolismo, né? Que esses altos e baixos, até pensando não só no lipedema, mas em qualquer
qualquer pessoa, assim, esses altos e baixos até de peso, essa oscilação traz muita inflamação e traz uma gordura que não vai criando uma resistência insulínica mesmo. Porque justamente ela não tem uma resposta. Exatamente. E aí, acredito que um dos motivos era esses faz, não faz, emagrece, engorda. É super estudado até quando a pessoa mantém até mais ou menos uma mesma faixa de peso durante a vida, você tem um grau de inflamação muito menor. Mas não só o peso, né? Tem todo um hábito, é o equilíbrio. Equilíbrio que funciona, né? Às vezes até perguntam pra mim, né? Às vezes no meu Instagram eu posto, sei lá, comendo hambúrguer, pizza. Gabi, mas você come isso? Tipo, gente. As pessoas se assustam. Não, e outra, né? Nutricionista de Galária também passa por isso. As pessoas olham, né? O que a gente come também, né? Nossa, mas você come isso. Tipo assim, você come isso. E aí, assim, sim, como, por quê? Porque no meu dia a dia eu tenho uma alimentação super equilibrada, atividade física regular. Então, assim, tem um contexto e daí você não precisa restringir nada. Eu recebo às vezes depoimentos assim, ai, nossa, nunca mais vou poder comer. Gente, como assim? Eu vejo muito isso. Nunca vou poder comer nada com glúten. Aí eu falo assim, mas você passa mal? Não sei. E aí vem aquela da pessoa. Às vezes elas tiram tudo. E quando você tira tudo, fica difícil, né? Saber o que é de fato. Porque em vez de você incluir mais coisas, a maioria exclui. E aí você tem aquela coisa, o mental. Que é profissional Nossa, eu não posso nada. Parece que tá aqui, ó. É isso. Não, então assim, Incrível. mas Não, é que assim, plano de saúde exclui, é assim. exclui tudo isso. E aí a pessoa esquece o que ela, assim, tudo bem, são, sei lá, X alimentos, mas o que ela tem de variedade? A pessoa só foca no que ela não vai poder e não no que ela pode. Influenciadora que ela tem endometriose. E eu tô falando, tô pra isso, pode chamar, porque eu não aguento mais ela falar que a minha médica me deu uma dieta anti-inflamatória que cortou tudo, eu não como nada, porque eu tenho endometriose. Ai, que bom, eu também tenho lipedema, e tenho disbiose. E não é bem por aí. E aí ela falou assim, eu engordei tudo de novo porque aí eu falei assim, cara, não tá falando, você não tá com uma dieta inflamatória, você tá com uma dieta restritiva. Eu falei que é bem diferente. Por isso que ela emagreceu depois, porque ela não conseguiu sustentar. E aí eu fico, caramba, tô quase assim, sendo aquelas, não cuida da minha vida, mas você tá quase querendo falar pra ela que tá errado. Se for pensar hoje em dia a chave de tudo, é muito isso. As pessoas querem inibir o seu apetite, certo? Então, assim, seja por injeção, seja por remédio, seja por bariátrica. Então, se for pensar nesse contexto, por quê, né? Então, assim, por que eu vou tirar, restringir? Por que eu vou passar uma injeção? Por que eu vou... Lógico que a pessoa vai emagrecer, só que com isso traz muito prejuízo. Você perde muita massa magra, você baixa o seu metabolismo, você não tem uma resposta eficiente, porque o seu corpo ele vai querer economizar. Você principalmente já ouviu muito eu falar isso, né? Economiza energia, o corpo quer economizar energia por uma resposta de defesa. Então, assim, histórica. Esse corpinho tem de arrasta, precisa ajudar ele aqui. Ele precisa. Então, ele, inteligentemente, ele vai economizar energia para você gastar menos caloria, justamente porque você está recebendo menos nutriente. Quando você tem nutrientes adequados, sem dar pico glicêmico, comida de verdade, um aliado como atividade física, que você vai estimular massa magra, estimular metabolismo, você desacelera o seu envelhecimento, você gera mais saciedade, você não gera situações compulsivas, impulsivas para alimentos hiperpalatáveis. Com isso, você vai entendendo, criando uma consciência que você pode comer um hambúrguer ali, só que você está fracionando proteína ao longo do dia, você está fazendo tudo certinho, não é isso que vai estragar. Então, isso faz toda a diferença para a mentalidade. Mas, quando gera uma remediação para esse efeito, a pessoa não aprendeu. E aí vai voltar a fazer tudo de novo. Esse é o perigo, né? Esse é o perigo. Porque ela precisa, ela pode até fazer, dependendo, né, tem indicação médica, fazer o uso das canetas, mas... Não, e não sou contra. Não, sim, mas se ela não aprender a comer, porque às vezes assim, tem gente que fala assim, eu tomo e eu não tenho fome nenhuma, não como nada. E aí quando come uma coxinha com um refrigerante. Não, ou nem isso, ou quando ela tirar a caneta, e aí, né?
Mas ela não aprendeu a comer. É, porque ela não teve a consciência do que é bom, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Quando a gente fala dessa parte dos picos de glicemia, eu aprendi que a ordem dos alimentos que a gente come no prato, isso ajuda muito. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre. Porque tem gente que às vezes está comendo certinho, Sim. ela já está nesse hábito, mas e aí ela termina de comer e se sente cansada, lesada, morrendo de sono. Que é esse quando, né, tem esse pico. Sim. O que daria para evitar e como comer, como começar o prato para evitar que esse pico ele vai ter, mas não tão alto? Tanto as pessoas que vão quebrar o jejum, né, seja metabólico, fisiológico, seja as pessoas que estão um tempo maior sem fazer uma refeição e não deixa de ter aquele pico maior se você for comer, sei lá, uma massa num restaurante. Então, por isso o fracionamento de proteína. Então, é importante a gente ter como um grande aliado proteínas ao longo do dia para não gerar essa sensação. E a quebra do jejum ou a quebra da próxima refeição, né, que você vai iniciar, você precisa começar com alguma fonte de fibra. Então, vamos supor que seja um almoço. Então, você vai começar com uma salada, uma verdura, vai ter sementes na salada, você vai ter ali a proteína escolhida, né, de preferência magra, mas assim, ovo, frango, peixe, carne. Então, independe, e aí você vai trazer também uma gordura boa, seja um pouco de azeite, não em excesso, porque é supercalórico, seja um abacate, enfim. E aí você vai trazer oleaginosas na salada, que dá para incluir, grãos, tem fibra também, então depende, vai ter, por exemplo, uma refeição, um café da manhã, vai ter um mingau de aveia. Então, você vai ter uma proteína, você vai ter fibra. Não necessariamente você vai comer salada e verdura como fibra, sementes. Então, tem muitas opções. E aí, você quebrar com fibra, gordura boa, proteína, para depois ir para o carboidrato, ou até, por Então, exemplo, por exemplo, no café da manhã, deixar a frutinha por último, comer. ou pãozinho por último, Mas se ela for frutinha, comer o pão primeiro, colocar um ovo, pelo ou menos. junto. E aí? Às vezes dá para comer junto. Mas de preferência, se você conseguir comer a fibra e a gordura boa, a proteína antes. Mas dá para você comer junto a proteína com o carboidrato ali, mas não muito separado. Quis comer o pão, depois vou comer o ovo. Deu, sei lá, 20, 30 minutos. Porque isso gera muito, principalmente a primeira refeição, porque a primeira refeição do dia é a que mais a gente absorve. Então, imagina, você tá num jejum metabólico ali, fisiológico, que você acabou de acordar, então você tá super zen, o corpo fez a sua detoxificação natural, você tá desinchada. Aí você come um carboidrato, assim, o corpo, nossa, eu vou pra uma maratona agora? Não vou gastar caloria, eu vou ficar vendo TV. Aí o corpo, ele vai querer absorver isso e gerar uma energia, só que ele vai acumular em gordura, pra justamente, né? Não é... Infelizmente, eu adoraria que fosse. Uma coisa é você ter um treino ativo, e aí você precisa do carboidrato sempre, Mas aí tudo bem, você tá não fazendo gerando pico. uma alimentação pré-treino e já indo treinar, não tá ficando em casa. Exato. E agora falando assim do lipedema, que eu acho que é um assunto que todo mundo quer saber, né? A gente tem uma tendência maior à retenção de líquidos, à fadiga, à resistência à insulina. Então, como que o alimento para a gente, quais são essas estratégias para a gente evitar? Porque eu percebo muito essa minha retenção. Agora, em época que está mais frio, menos, mas principalmente, né, amiga, no verão, por mais que a gente tome aí 2, 3 litros de água por dia, é uma coisa que é muito, muito clássico nossa, né? E como que com o alimento você vai, essas estratégias? Eu lembro que você muito me falou do abacate, eu não gosto de azeite, ela falou, então vamos para o abacate, eu amo comer o abacate. Você vai adaptando isso, mas coisas que assim, que meio que não tem negociação pra gente que tem lipedema. Como que... Diminuir sódio no geral precisa, né? Ultraprocessados, sódio mesmo, sais, álcool, que álcool demora em torno de 72 horas para sair do organismo, então a gente retém muito e inflama, né? Então, claro que com a constância a gente vai... Se você tá super inflamado, você vai evitar. Uma coisa é você estar tendo todo o benefício e fazendo uma manutenção, que aí não entra o radicalismo. Mas num primeiro momento é importante trazer
a redução desses alimentos, assim, mas principalmente pensando em retenção hídrica, a gente vai reduzir tudo que é sódio, ultraprocessados, isso vai trazer uma bela diferença. Traz alguns aliados como fitoterápicos, alguns chás, isso tudo vai ajudar, mas principalmente uma compressão adequada, né? Então a gente precisa ter esses aliados da equipe multidisciplinar também, porque não é só alimentação. A gente tem um problema de circulação também, principalmente quem tem um grau mais avançado, a gente tem uma gordura que é resistente à insulina, que está naquela região, principalmente membro inferior, que vai reduzir aquela sua circulação mais ainda do que a maioria das mulheres que tem essas oscilações hormonais. Então, a gente precisa ativar essa circulação, seja com uma meia de compressão, principalmente com uma alimentação e atividade física. Ter o retorno venoso com eficiência. Alimentos que também fazem uma vasodilatação, então beterraba, alguns alimentos chás também, então isso tudo também vai ajudar a você trazer uma eficiência nesses sintomas de inchaço, de dor, de queimação, que muitas vezes traz quem tem uma situação vascular já presente. Mas Geralmente no fim do principalmente dia, né, fica mais inchado, mais dores. E a fadiga, quando a gente fica muito mais fadigada, o papel da alimentação pra gente é basicamente o que você falou, né? Evitar os picos glicêmicos, principalmente, excesso de sódio e fazer o fracionamento de proteína. Então, assim, quanto mais você conseguir incluir fibras, gorduras boas e proteínas, não em excesso, gorduras boas pensando em caloria, a gente vai trazer uma disposição melhor, menor fadiga, e aí você vai tendo essa percepção no seu organismo, poxa, então vou diminuir isso, porque é uma estratégia cíclica, não tem uma estratégia certa para aquela pessoa, para a vida. Eu vou mudar em algum momento, porque o organismo ele acostuma. Então, por exemplo, você tem uma estratégia por 3 meses, você teve resultado, nossa, que legal, vou fazer para minha vida inteira. Não. Porque o corpo ele precisa de respostas e muitas vezes você vai precisar diminuir um pouco a alimentação, às vezes você vai precisar aumentar a alimentação e aí nossa, mas a nutricionista tá aumentando, eu vou engordar. Mas tá doida, eu vou comer mais! Mas é justamente uma estratégia que o seu metabolismo precisa desse aumento, sei lá, de 300, 400 Porque calorias. a mulher com lipedema, ela já tem esse basal mais Baixo. prejudicado, né? Então a gente acaba querendo comer cada vez menos, achando que isso que é o que vai Ou ajudar. treinar mais. Ou treinar mais, e aí muito treino também não dá uma resposta legal, a gente fica mais inflamada. Então é uma coisa. É um equilíbrio mesmo. Eu acho que é importante esse acompanhamento, Lau, porque eu lembro uma vez que você falou assim, não, então vamos aumentar. Eu falei, tá doida? Exato, é essa a resposta. Foi bem isso, tá Eu doida? vou engordar. Falei, gente, essa e mulher é tem medo maluca, de comer, assim. gente. Essa mulher é maluca. Essas mulheres aqui, ó, bate bem não, gente. E aí, quando você vê que você coloca pouca coisa a mais, a resposta, se você começa às vezes até que seja perder peso, é o que eu falo, a gente falou isso antes de começar as gravações. Eu fiz uma bioimpedância e fui comparada à semana passada. E assim, tristemente, você vê que é muito semelhante a perda de gordura com a perda, mas também a gente perde muito fácil a massa magra, né? É muito. Por isso a importância da proteína, né? Para você tentar manter a construção ali, né? Pelo menos o ideal seria sempre a gente perder gordura e não perder os músculos. Seria o sonho. Que sonho! Mas isso pra gente também já é mais difícil. Então, se a gente não comer a proteína, ou às vezes tem janta que eu não tô com tanta fome, eu como só a proteína, para não ficar de estômago vazio, porque senão no dia seguinte eu vou acordar com muito mais fome e vou lá como, sei lá, um ovo, um frango, alguma coisa, porque eu já sei que eu falei, se eu não fizer isso. Que aí é a nutrição inteligente, né? Eu acho que traz muito o que a gente falou no início, né? De você ter essa percepção, de você saber. Com certeza. E com profissionais, né? A gente precisa dessa ajuda dos profissionais. A gente, desculpa, a dieta de internet. Não dá. Falar. Não traz uma. 24 horas. Eu falo assim, eu como isso porque a minha equipe falou isso. Para vocês terem uma noção do que eu como, porque as quantidades que a Amanda come não é a mesma que a Gabi come.
Gabi, ela é mais alta, a Gabi tem um objetivo, às vezes eu tô querendo emagrecer e não perder mais, a Gabi quer outra coisa, então muda Exames mesmo, né? muito. Poxa, eu preciso mais disso do que daquilo, ir pra lá, uma B12, nossa, mas eu preciso comer mais tais alimentos. Então, traz essa individualidade, não tem como. Então, trazer essa resposta ali constante, né? Trazer esse ensinamento do que você precisa ao longo do dia, isso vai trazer uma eficiência melhor, uma disposição melhor para você treinar, para você ter uma performance melhor no treino, você ter um gasto calórico mais adequado. Esse ajuste é super necessário, não dá para ser constante, o metabolismo ele acostuma, assim como ele acostuma com o peso. Então, que como pode isso, né? Às vezes, sei lá, a minha vida inteira eu pesei 60 quilos. Bati um pico de 78. Quando eu falo isso, o povo fala assim, impossível. Sim, gente, eu tinha eu e mais um ser humano do meu lado, comigo aqui dentro. E aí eu voltei, eu fico muito nessa 58, 60, 58, 60. Porque ele falou, ele acha que agora, basicamente, meu peso é 60? Ele entende que o seu peso é esse. Se você, por exemplo, vai emagrecer muito, claro que você está bem, você só está mantendo e está tendo ajustes, por exemplo, de ganho de massa magra e tal. Mas se você, por exemplo, cair por algum motivo para 55, é difícil manter. Eu não Ele mantenho. tende a Quer dizer, voltar mais rápido 55 ou deve ele ter te dá. pesado com 15 anos, mas sei lá. Não, ele te dá sinais de fome. Então, ele vai querer que você procure alimentos para recuperar isso rapidamente. Que automaticamente aumenta. E é Isso, né? engraçado, pós-gestação, eu cheguei a 50, na minha gestação eu emagreci, por, enfim, vários motivos. E aí, não passou, sem brincadeira, um mês, eu já tinha voltado de nos 60. E assim, não é que eu comia mais, eu mantive a minha vida. Eu falei, gente, tá certo, rapaz, tá certo isso? Eu com um bebezinho, né? Seu bebê, tô mais. E aí é bem isso, o corpo tá acostumado, e volta aquilo que a gente fala sobre o hipotálamo, né? Ele lembra daquele seu peso e ele fala, não, tô tudo bem, você precisa, você não tá saudável agora com 56, tem alguma coisa errada. Então, mas é por isso mesmo que para a pessoa perder, se ela tá acostumada, né, se o organismo dela tá naquele peso, e às vezes é um peso que é sobrepeso ou obesidade, vai precisar de um super esforço. A gente tá falando de você que tá dentro do seu peso, né? Então Mas tá tudo bem, mas imagina uma pessoa que tá num sobrepeso desde a infância, desde a adolescência, sobrepeso, obesidade, ela vai ter que ter um esforço, né? Muito grande, vai ter que ter realmente estratégias muito específicas, muito diretas ali, só, né, individualizadas para ela. É como se fosse ela habituasse o corpo dela que aquele era o novo peso e que é um super desafio, né? Com certeza. Esses sinais que são super importantes, mais do que até exames bioquímicos, porque é, por isso que eu falo, o acompanhamento nutricional precisa ser constante, porque tudo muda em um mês, 2 meses. Então, o falar, né, ter a escuta ativa é crucial para você entender o que está acontecendo ali na rotina E daquela a parte pessoa. psicológica, né? Totalmente, o A emocional. gente ouve muito e vê que a pessoa obesa, ela é preguiçosa, mas tá aí porque comeu, né? Mas a emoção, doença. além de ser uma doença, e a pessoa ela não deixa de ser obesa, ela é uma pessoa que foi obesa, ela é uma doença, ela é obesa para a vida inteira, então ela tem que lutar contra essa obesidade o resto da vida. E essa briga que fica do corpo falar, não, mas ele pesava 100, ele não vai pesar 80. Então, quando a pessoa chega nos 80, vamos supor, que é o ideal que ela quer, essa briga para ela manter, porque senão o corpo faz ela voltar muito rápido, e às vezes a estratégia que você falou, né, tem que ir mudando. Como que você lida, porque às vezes essa pessoa que chegou com obesidade, ela nem sabe que isso acontece, ela não sabe que ela tá naquele cabo de guerra e ela vai viver nesse cabo de guerra para sempre, né? E muitas vezes traz muito transtorno alimentar associado, que isso primeiro, muitas vezes a gente precisa tratar. Vamos supor que tem um paciente obeso com lipedema e transtorno alimentar, né? Tem paciente assim. O que eu trato antes, né? Você vai tratar um conjunto, você vai tratar a pessoa, você não vai tratar a patologia. Mas naquele momento eu preciso ativar o risco cardiovascular. Então eu vou tratar a obesidade e o emocional. Naturalmente eu não posso fazer uma restrição absurda nessa pessoa, porque ela pode ter uma compulsão e piorar absurdamente. E tende uma depressão.
Então, assim, eu lidar com essa parte emocional é de uma responsabilidade absurda. Então, por isso que eu falo, existem estudos e a gente não pode trazer muita informação. Por exemplo, o paciente que vai e fala, por exemplo, essa pessoa que você falou da rede social, que falou que deram uma alimentação para ela X e tirou tudo. É de uma responsabilidade que ela tá passando um resultado ali visual que teve aquilo e a pessoa vai copiar porque ela tem muita repercussão. Então, assim, eu fico abismada com algumas informações de remédios, de atividades, de até que pode prejudicar muito o paciente. Então, por exemplo, faça tal atividade física. Não é para todo mundo. Então, ter esse entendimento, essa consciência, vai fazer tudo mudar. Mas algumas pessoas permanecem querendo ter esse imediatismo e aí infelizmente a pessoa precisa saber lidar com tudo isso e aí vai ser uma chavinha que vai virar em algum momento, vai precisar acontecer alguma coisa para a pessoa entender que aquilo não vai funcionar. Então eu às vezes não perco tempo também explicando, porque às vezes vem paciente falando assim: "Não, deu certo com aquela pessoa, o que que ela fez? Eu quero tomar tal coisa". Eu falo: "Putz, não é o momento". Então é difícil também, porque às vezes te julgam na conduta, sendo que eu tenho um conhecimento e uma ciência, e aquela pessoa ouviu na rede social tal coisa que deu certo com a pessoa, e ela quer fazer. Então, é uma responsabilidade muito grande. Ao mesmo tempo, assim, quero operar, mas ela não quer fazer nada, preciso do atestado. Eu não vou dar do atestado, porque eu não vi resultado. Aí ela conseguiu com outra nutricionista o atestado para poder fazer a cirurgia, mas o básico ela não fez antes. Como que vai ser uma recuperação dela? É porque a nutrição, ela tá nesse cuidar mesmo, né? Que é esse ensinar, é esse cuidado mesmo. Então, não faz sentido, né? Quando você não tem esse por trás, né? Que é tão importante. E é tudo emocional, porque a pessoa precisa daquilo. Aí ela vai, de alguma forma, procurar o resultado. Porque ela acha que vai ser a cirurgia que vai salvar. Que vai salvar. Ou o remédio, ou a caneta. Então, assim, enquanto todos vocês aí, gente, é aquilo que eu sempre falo, a gente já falou em outros episódios, né, que assim, você precisa se conscientizar que em algum momento da sua vida a alimentação, ela vai precisar ser olhada, ser analisada e assim, o que é pro outro não é pra você, né, então é muito individual mesmo, né, então uma baita aula, hein? Nossa, e é legal você falou isso pra gente começar a encerrar, mas sobre a parte psicológica, né, porque muitas vezes o seu papel vai ter que ser em conjunto com um profissional, porque ela tem uma compulsão, ela tem um transtorno, ela pode ter tido, eh Um episódio. alguma anemia também, por várias coisas que tem que ser tratado em conjunto. Talvez, às vezes, primeiro entrar nessa parte psicológica, para depois ela estar um pouquinho melhor. Mas às vezes a gente não tem nem abertura para isso, porque você identifica, só que eu não posso diagnosticar aquela pessoa com alguma que eu posso ter uma noção, eu posso estudar, mas eu não posso diagnosticar. Aí eu indico, só que aí a pessoa pode, não, mas eu só quero isso. Mas eu não vim, Eu vim na nutricionista. eu vim na nutricionista, se eu tô o problema é meu se eu tô assim, se eu não tô legal, né. É desafiador porque você, querendo ou não, precisa ter um cuidado ali, porque o paciente pode se ofender. E quando a gente fala de lipedema, a gente percebe muito que a maioria das mulheres tem transtornos alimentares, distúrbios de imagem, e é muito assim, né, eu faço, não tá adiantando. Aí ela vai, chuta o balde, ela come tudo, aí ela se sente culpada. Aí ela se sentiu culpada, ela fala assim: "Então não vou comer mais nada hoje". Ela não quer comer nada. Aí acontece, dá aquela fome desesperadora, e aí vive nesse ciclo, e aí acaba tendo o sobrepeso, a obesidade, aí se larga, porque acha que nem sabe que tem lipedema. Então, graças a Deus agora, todos os nossos episódios, a gente sempre tá falando isso, porque muitas mulheres, às vezes tá, graças a Deus, tá sendo muito mais falado do lipedema hoje, mas para ver a importância que eu acho que todos os profissionais, né, até esse nosso episódio tá sempre falando, a gente fala que é a tríade que é a ingestão de água, alimentação e atividade física. Vai melhorar?
vai ajudar, mas elas terem consciência do que elas têm. Porque a partir do momento que a gente entende, bom, eu tenho uma doença crônica, eu tenho que cuidar pro resto da vida, ela chama lipedema. O que eu posso fazer para melhorar? Primeiro que tira aquele peso. Sim. A gente fala, não, eu vou comer, porque o comer bem não é só para você que tem lipedema. A gente fala que se todo mundo tirasse industrializado, Todo mundo fizesse a alimentação que é indicada para lipedema, né, estaria todo mundo mais saudável. é uma alimentação que é maravilhosa. É a alimentação que todo mundo deveria fazer. Que evitar diversas doenças, sabe? E aí as pessoas iam estar muito mais saudáveis. Então, assim, que bom ter você aqui para explicar pra gente o poder da nutrição, uma nutrição saudável, sem restrição, que eu acho que foi muito, muito importante a gente deixar isso. Que dieta, gente, você não sabia, aprendeu hoje, que dieta não é deixar de comer, né? Lembra, dieta significa estilo de vida, seja ele pro ruim, e espero que agora, depois dessa nossa aula com a Laura, que mude para o bom. Seja os pequenos hábitos. Tente. Vamos hoje, então, toma um refrigerante. Vamos fazer um desafio? Vamos fazer um desafio pro pessoal? Vocês vão ficar uns 15 dias, você acha, Laura, que é viável? Como você colocaria? Quantos dias? Eu acho que assim, 1 mês seria legal. A gente tentar reduzir. Mas assim, um desafio é legal de vez em quando trazer ali, por exemplo, vamos incluir mais coisas. Não, ela vai ter que tirar uma, pelo menos uma. Então, refrigerante, quem gosta de refrigerante, Vamos então tentar? vamos tentar substituir por uma água com gás. Até 0, né? Porque as pessoas falam, mas é 0, não tem que... Um limãozinho espremido. Então uma você vai frutinha tirar espremida aí, junto com água com gás. mas também vai substituir incluir bem. o quê? Vamos Uma fruta que ela nunca comeu, um legume que ela não tem vamos tentar costume de incluir comer. mais coisas que vocês não têm no dia a como dia. hábito, né? No dia a dia. Então, assim, vamos incluir mais fibra, vamos incluir mais legumes, verduras, vamos tentar incluir qualquer alimento. Então, sei lá, uma beterraba na salada. Vamos tentar incluir umas sementes na salada. Vamos tentar incluir uma fruta que você não coma habitualmente. Então, sei lá. Fruta da época, vamos pensar, né, em uma fruta sazonal ali. O morango mesmo. Morango é caro. Não do amor, não hein? Vocês não me veem, não. Não, modinha tá? de agora não. É. Que aí não adianta o morango Gente, ser low o carb. morango do Entendeu? amor Não aí. vem, não. O morango do amor é in natura. É. Maravilhoso. O verdadeiro moranguinho do amor. E ele É mesmo, é maravilhoso. E assim, quando a gente inclui, a gente naturalmente retira. Então, isso é legal. Agora, criar um desafio de assim, poxa, vamos tentar. Quanto mais tempo você fica sem aquele, por exemplo, refrigerante, menos necessidade você vai ter dele. Porque daí vai, Isso já vai pro realmente é como hábito, né? vício. Você nem lembra, você começa a ver. Exato. Então, depois escreve aqui pra gente. Quem fala, eu vou, estou com vocês, porque a gente tá com vocês, viu? A gente tá sempre aqui, dando todas as informações, fazendo o possível para vocês sim mudarem. A gente quer terminar, chegar no último episódio aqui. Eu quero a gente falar assim, mudei. Tive um resultado, não tô Mas fazendo. olha, tem conteúdo, hein, Tem pra mudar. muita- Nossa, tem muita Nossa, coisa. gente, isso aqui, é de presente para vocês. Todo esse conteúdo é um presente, porque eu falo que a nossa função, nossa missão é isso, é conseguir nem for transformar uma pessoa que estiver assistindo. E um hábito, né? Um hábito de cada vez, uma prática ali do seu dia a dia, né? Que mude, já faz toda a diferença, né? Vai fazer o nosso coraçãozinho aqui, ficar muito. trazer esse acolhimento, trazer esse entendimento e essas informações também, isso tudo traz uma junção de, poxa, a pessoa vai se identificar em algum momento com alguma coisa, vai se sentir animada e disposta, vou fazer. Nossa, vou seguir, vou procurar. E aí ela vai vendo sinais, nossa, que legal, deu certo, vou pro próximo passo. O que eu faço um agora? passo por vez. Eu acho que isso é o mais importante. Mas manter e não oscilar, isso é super importante. Ai, foi muito Obrigada, bom. viu? Dá Adorei. pra ficar aqui falando, Ixi, a gente horas fala e igual- horas que a gente fala aqui. Vocês sabem disso, Lau. Muito obrigada. Trazer Obrigada esse mesmo, adorei. conhecimento, trazer essas informações, informação de qualidade, né? Não é só o que é, o porquê e os motivos. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada Amei. a todos Amei vocês. participar. Não esqueçam de compartilhar, curtir. E esses conteúdos, assim, precisam chegar em mais pessoas, porque tá muito bom. Aproveita e convida uma amiga, um marido, para fazer um desafio com você. Quanto mais Bora lá. Puxa, gente. puxa, vocês vão ver que dá certo. Um beijo e até o nosso próximo episódio. Espero vocês.